Essa noite eu gostaria de pensar com você, refletir com você a respeito de recomeços. Fiquei pensando nessa mensagem, acordei cedo, né? E de manhã eu percebi que o pastor Elcemar estava muito cansado. Eu estava ao lado dele. E eu perguntei: pastor, você quer que eu pregue agora de manhã? Eu também estou um pouco sem dormir. Eu acordei 3h30, 4 horas e não dormi mais. Mas, dentro da circunstância, estou vendo que o senhor está bem cansado. Aí eu já falo com você. E eu fiquei ali na expectativa dele falar. E quando o pastor Ney veio fazer o ofertório, veio dirigir a reunião culto, ele faz uma menção de um texto que o pastor Elcemar tinha colocado como proposta. E aí ele disse: não, André, deixa que eu vou assim mesmo. E foi uma bênção. Quem esteve aqui pela manhã? Foi uma maravilha, foi uma bênção. E agora à noite o pastor Nelson também fez menção de alguma coisa que vamos utilizar bem, que vai passar pelo caminho do recomeço. Quando se pensa em recomeço, quem aqui, em alguma área da vida, quando eu digo de recomeço, eu não estou falando de você desconstruir tua vida toda e reiniciar, porque isso não é possível. Sei lá, apertar uma tecla e zerar tudo como se isso fosse possível. Isso não é possível. Mas quem não gostaria de alguma área específica da vida, de alguma área que você possa parar e examinar e dizer assim: poderia ter sido melhor. Se eu tivesse a oportunidade, eu faria diferente. Quem nunca pensou isso? Na verdade, a gente olhar alguma coisa assim, e se eu tiver novamente essa oportunidade, eu prometo a Deus, eu prometo a mim mesmo, que eu vou agir diferente, que eu vou fazer diferente. Isso é recomeço. E para a gente fundamentar essa mensagem, eu quero usar uma pessoa que é muito conhecida no Novo Testamento e, por demais conhecida, muito estigmatizada. Ele é muito marcado pela história da vida dele. Mas tem muito a nos ensinar. Ele ficou muito conhecido, né? Até pela música, e você já deve ter descoberto aqui pela cola que eu te dei, que ele é o Jacó do Novo Testamento. Você lembra quem é o Jacó do Novo Testamento? Aquele que é marretado, que as pessoas criticam demais. Entra na minha casa, entra na minha vida. Zaqueu. Quero falar sobre Zaqueu, quero falar sobre recomeço. E eu quero trazer essa história para a nossa compreensão e para a nossa edificação. Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10. Adeio, muito feliz com a sua presença aqui, obrigado por estar presente. Semana passada eu até fiz uma citação a seu respeito, aqui no culto da manhã, que você disse que passaria a frequentar, e você está aqui, muito obrigado pela sua presença. Vamos à leitura. Lucas 19, 1. Nova versão transformadora. Jesus entrou em Jerusalém e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Esse homem rico chamado Zaqueu, ele tinha uma função de chefia, e ele chefiava os cobradores de impostos. Ele tentava ver Jesus, mas ele era baixo demais. E eu não sei exatamente o que seria baixo demais, porque o cara mais baixo do que eu, aí como é que faz? Então aí não seria baixo demais, seria não. Então provavelmente Zaqueu devia ser do meu porte, porque se não seria não, né? Porque se mais baixo do que eu, vai ficar difícil. Ele era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão.
Por isso correu adiante e subiu numa árvore, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, os fariseus, o povo, em outras versões os fariseus especificamente, começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador, de um publicano, de um cobrador de impostos. Enquanto isso, Zaqueu levantou-se e disse: veja, Zaqueu não está preocupado em refutar o que as pessoas murmuravam e diziam a respeito dele. Não, essa não foi a preocupação de Zaqueu. A preocupação de Zaqueu, nesse momento em que ele se encontra em contato com Jesus, ele poderia fazer uma defesa. Ele recebe pecadores, ele construía ali uma defesa, mas ele não se preocupou com isso. Ele se preocupou em se dirigir para Jesus e abrir o seu coração. E ele disse: Senhor, eu estou disposto a dar metade das minhas riquezas aos pobres. E se eu explorei alguém na cobrança de impostos, se isso aconteceu, talvez eu não me lembre, mas é possível que na dinâmica do trabalho que possa ter acontecido. Se aconteceu, eu quero devolver 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, visto que este homem também é filho de Abraão. 10. Porque o Filho do Homem veio buscar, porque o Filho do Homem veio salvar os que se haviam perdidos. Bonita essa história, não é verdade? Maravilhosa. Deixa eu posicionar você na geografia da Palestina antiga e nesse cenário para que essas letras se tornem mais vivas na compreensão do que está sendo dito através de Jesus Cristo na narrativa do evangelista Lucas. Desde 722 a.C., a Palestina passou a ser dominada por nações estrangeiras, por impérios estrangeiros. E no ano de 63 a.C., a Palestina passou a ser dominada por Roma, pelo Império Romano. César Augustus, o imperador, filho de Júlio César, vai governar o Império Romano no período de Jesus. E para a manutenção da estrutura do império, era necessário imprimir uma carga tributária bem elevada. Acompanhe comigo, dentro da Palestina, que estava sob o comando do Império Romano, você tinha os reis locais. E na Palestina, na região específica onde Cristo nascera, era o rei Herodes na época. E havia uma cadeia alimentar. Veja comigo, você tem o Império Romano imprimindo consideráveis impostos aos camponeses, aos agricultores, aqueles que tinham algum tipo de produção. Você tinha os imediatos do imperador, que vinha para Herodes, o rei. Herodes não coletava impostos,
ele tinha um chefe para tomar conta dessa função, e esse chefe tomava conta dos publicanos, e essa história se desencadeava no povo. Você percebeu a cadeia alimentar? Império Romano, os imediatos do imperador, o rei Herodes, os chefes do publicano, os publicanos e o povo. Toda a cadeia sistêmica, ela está sujeita à corrupção. Você alimentar essa cadeia, na medida em que você vai pegando o dinheiro de impostos do povo para alimentar toda essa estrutura, a corrupção ela é muito passiva, ela é possível e acontece. Os impostos giravam na casa de 13% ao mês. E a cada 7 anos de trabalho, entenda, a cada 7 anos de trabalho, o trabalhador precisaria devolver 1 ano e meio do seu trabalho para o Império Romano. Então era um negócio absurdo, era um negócio desumano. E é dentro desse contexto que você vai encontrar a vida de Zaqueu, e Lucas vem narrando a respeito disso, dos publicanos. Seria importante você retornar um pouquinho comigo em Lucas capítulo 15, porque a partir daí, quando ele está construindo o evangelho, ele dá uma significativa importância à questão do publicano. Veja, Lucas 15, 1. Aproximou-se Jesus de todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem são os publicanos? São os cobradores de impostos. Já no capítulo 16, Jesus vai falar de um homem rico. E no capítulo 16, verso 19, ele vai mencionar o rico e o Lázaro. Sempre com essa balança, falando do publicano, falando da riqueza, falando do rico. No capítulo 18, Jesus vai construir um cenário. E nesse cenário, ele vai colocar um publicano e um fariseu no mesmo local. E que cenário é esse? É o cenário do templo, quando um publicano e um fariseu vão se dirigir a Deus em oração. E o texto vai dizer que falta palavras ao publicano por tamanha desabilidade com os textos. E ele consegue ao menos mencionar: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Já no capítulo 18 ainda vai ter a experiência do jovem rico, que o pastor Nelson mencionou aqui. Ele se dirige para Jesus e diz: o que é necessário fazer para ter a vida eterna? O que eu preciso fazer para obter a salvação? E o diálogo acontece quando Jesus diz: você conhece os mandamentos, e isso para ele é um prato predileto, porque ele conhecia de cor. E Jesus disse para ele: falta-te uma coisa, existe uma falta em você. E ele sai triste porque ele é desafiado a se desapegar, a abrir mão da sua riqueza, e ele não estava pronto nem preparado para aquilo. E aí vai culminar o texto em Lucas capítulo 19, não com o publicano, mas com o chefe dos publicanos. Uma pessoa que tinha uma relevância, uma pessoa que tinha um prestígio naquela região. E Zaqueu está insatisfeito. Esse homem, ele mostra uma insatisfação na medida em que ele vai procurar Jesus. Assim como Nicodemos foi procurar Jesus à noite, com uma inquietude, alguma insatisfação dentro de Nicodemos sobre a vida, sobre as questões da eternidade. Bom mestre,
Bem sabemos que é de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes. Zaqueu está insatisfeito. É quando a gente olha para a nossa vida e a gente pergunta, é por aí mesmo que eu quero ir? Que eu quero seguir? Em que está se resumindo a minha vida? Em que está se resumindo o meu trabalho? Os meus encontros e desencontros? A insatisfação de Zaqueu se dá ao ponto de ele subir numa árvore. Isso não é comum, irmão. Zaqueu não despachava de cima da árvore. Alguém chegava com o imposto, Zaqueu, desce para receber o imposto. Aí ele descia, o escritório dele era em cima de uma árvore. Não, não é isso. A insatisfação é tão grande, há um vazio dentro de Zaqueu, que ao saber que Jesus passaria por ali, e assim, é como se essa oportunidade eu não posso perder. Eu não posso perder essa oportunidade, a ponto de subir numa árvore, de tentar uma coisa, assim, o que veio na cabeça para fazer. Ele sobe numa árvore, eu preciso ter esse encontro, eu preciso criar esse encontro com Cristo. E eu fiquei pensando sobre essa questão do recomeço. Zaqueu quer recomeçar, ele não tá quebrado financeiramente. Você está me entendendo? Normalmente a gente vem pela linha daquele que perdeu tudo, daquele que viu os seus bens, a sua vida se esvaindo. Mas Zaqueu é diferente. Financeiramente ele está bem. Profissionalmente ele tem o prestígio. E não necessariamente ele era o pilantra que muitos pregam. O sistema era corrompido. O sistema possibilitava a corrupção. E de alguma forma ele estava envolvido ali naquele sistema. Mas a necessidade, se ele fosse essa pessoa tão ímpia, tão incrédula, ele não procuraria Cristo. Ele não iria atrás de Cristo para ver quem é essa pessoa. Esse grito que há dentro da pessoa, esse grito que muitos de nós às vezes temos dentro de nós, principalmente aqueles que já completaram determinada idade, e que você olha assim, você olha para frente, e você percebe que você tem menos caminho pela frente do que o que você já completou em vida. Você está me entendendo? Você percebe que você já não tem mais o vigor da juventude. E você começa a reavaliar a sua vida, você começa a fazer revisões e revisões. E muitas vezes a pessoa começa a dizer, eu não estou bem. Eu não estou bem. Eu preciso de algo espiritual. Eu preciso de alguma coisa que venha preencher esse vazio. E é o que Zaqueu vai fazer. E é o que Zaqueu vai tomar a iniciativa de buscar esse contato com Deus. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e se pergunta, está valendo a pena? Pastor Nelson, será que está valendo a pena? E quando a gente fala de valer a pena, a gente lembra do poeta Fernando Pessoa, quando diz, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, e quantas noivas ficaram por casar para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena? Valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem de passar além da dor. Deus o mar, o perigo e o abismo deu, e foi nele que ele espelhou ao céu. Valeu a pena? É isso que a gente se pergunta. Está valendo a pena?
O que é uma alma pequena? É aquela alma sem Deus, é aquela alma sem experiência com Deus. E para que valha a pena a nossa vida, a gente precisa ter a grandeza da alma e os valores do Evangelho, o valor da gratidão, o valor da generosidade, o valor do amor, porque essas coisas contribuirão em vida para que tenhamos uma vida melhor. Para que tenhamos uma vida melhor. O que eu preciso recomeçar? O que eu desejo recomeçar na minha vida? Qual o caminho que eu posso passar para iniciar uma história de recomeço na minha vida? Há um grito dentro de Zaqueu, um grito existencial. Talvez ele estivesse vivendo uma crise. Eu tenho bens, eu tenho uma casa confortável, eu tenho boas roupas, eu tenho empregados que atendem aos meus pedidos, eu tenho pessoas que são fiéis ao meu lado, que são leais, mas eu não estou bem. Eu quero uma experiência com Deus, eu quero uma experiência melhor, eu preciso sentir Jesus. Eu vejo que essa noite tem gente aqui que lá dentro clama por essa experiência. Eu preciso sentir Cristo dentro de mim. Eu preciso chorar aos pés de Jesus, porque por natureza nós somos incompletos. Por natureza nós somos vazios e dependemos da plenitude do Espírito Santo para acalentar a nossa vida. Como se inicia uma história de recomeços? Primeiro, quando ela é fruto da insatisfação pessoal. Quando ela é fruto da insatisfação pessoal. Como é que você inicia a história de recomeço? Quando você olha para a sua vida, ninguém precisa te dizer, ninguém precisa te diagnosticar. É quando você se examina e você diz: eu preciso mudar. Não está bem, não estou legal. Eu preciso de algo diferente. E é o que Zaqueu vai fazer. A Bíblia diz: Jesus entrando em Jericó. Jericó era uma das 3 cidades maiores para arrecadação tributária. E esse homem tem uma vida ali abastada, mas está insatisfeito pessoalmente. E ele procura ver quem é Jesus. Provavelmente Zaqueu deve ter ouvido falar das maravilhas de Jesus, porque a Bíblia diz que a sua fama percorria toda a Galileia. E isso vai chegar ao conhecimento desse homem. E eu volto a afirmar, ratificando, se ele é um homem ímpio, desprovido das coisas, da sensibilidade espiritual, ele ia querer ver Jesus para quê? Ele ia querer estar nos seus deleites, nos seus banquetes, na contabilidade das suas finanças, nas suas aplicações, mas nada disso nesse momento faz sentido para Zaqueu, porque o que ele quer, o que ele deseja é ter um contato com Jesus. Quero ver Jesus, quero ver o que ele tem para me dizer. Agora imagine comigo, os irmãos, essa pessoa subindo ali na árvore, subindo ali com essa expectativa. E a gente é assim na vida, a gente cria cenários na nossa mente. Você é assim, eu construo cenários, igual aquele menino. Como é que é aquele menino do desenho? O Bob, o Fantástico Mundo do Bob, né? É esse? Que cria os cenários, a gente cria, a nossa imaginação, ela vai flutuando. Zaqueu está ali naquela expectativa, subiu na árvore, apreensivo, recebendo a reprovação de muitos. E a reprovação muitas vezes não vem com palavras, ela vem com manear de cabeça. Quantos já passaram por isso? Reprovação do tipo, a pessoa olhar e entortar aqui a boca e balançar a cabeça, já com uma atitude de reprovação. E ele supera isso, porque ele quer ter um encontro
com a plenitude dos tempos, embora ele não soubesse. O que ele sabia era do vazio dentro dele. E a Bíblia diz que Jesus, a plenitude do tempo, Gálatas capítulo 4, versículo 4, 5, 6 e 7. Vindo, pois, a plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido sobre a lei, nos adotou, veio enviado por Deus para nos resgatar, e nos adotou, e uma vez nos adotando, nos deu o Espírito de Cristo, pelo qual clama, Abba, Pai. Abba, Pai. Essa necessidade que temos é o fruto da insatisfação pessoal que vai fazer você reconstruir um amanhã melhor, com base nos valores do Evangelho e com a certeza da plenitude de Deus atuando na sua vida. Você deseja ter esta experiência com Deus, essa percepção de que nos falta algo e que nos faz olhar para Cristo, essa percepção de que eu poderia ter sido melhor, e muitas vezes é neste exame que a gente conclui: eu poderia ter sido um pai melhor, eu poderia ter sido um marido melhor, eu poderia ter sido um irmão melhor, eu poderia ter sido um vizinho melhor, um avô melhor. E é nessa percepção dessa falta que muitas vezes nos faz chorar. E esse nos fazer chorar é que vai nos levar à bem-aventurança do Sermão do Monte, quando diz: bem-aventurados os que choram. Porque o que acontece? Porque são consolados, mas a pergunta é: chora por quê? Chora porque olha para a vida e percebe que poderia ter feito melhor e não fez. Chora porque olha para a situação atual e percebe que o tempo passou e as coisas envelheceram. E às vezes vem o ressentimento, vem a dor de imaginar que não vai ser possível recuperar o tempo perdido. Mas vem a plenitude do tempo, vem o Espírito que clama, Abba, Pai, e te mostra o seguinte: sim, poderia ter sido melhor e não foi, mas há uma possibilidade de recomeço em mim. Em Cristo eu faço nova todas as coisas. Em Cristo Ele faz um recomeço para a nossa vida. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, a versão mais usual é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas uma versão mais atualizada vai dizer assim: Deus utiliza de todas as coisas para transformar em bem. Porque todas as coisas cooperam, vai ficar difícil você explicar para aquela pessoa que teve um baque, que teve uma perda muito grande. E no meio daquela dor, no meio daquela angústia, você dizer: não, mas isso coopera para o bem. Faz muito sentido, você não consegue consolar ninguém com esse tipo de palavra. Mas quando você lê que aquela coisa que aconteceu e que não era para acontecer, mas aconteceu, e Deus pode entrar nessa história e fazer disso que era uma coisa ruim se transformar em uma coisa boa. Daí vem a expressão: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Fatos isolados parece que vêm para a nossa destruição, parece que vêm para nos derrubar, parece que vem para nos afetar, nos destruir, nos distanciar da fé. Mas creia que o Senhor é o teu pastor. E essa falta que possa haver dentro de você, porque por natureza nós temos necessidades, nós temos vazios, mas nele nada nos faltará.
Entenda a dimensão e a profundidade do que o Salmo 23 está preconizando. Não são faltas terrenas imediatas. É aquilo que vai dentro do teu ser, da grandeza da alma, do ser espiritual, porque Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem, o façam em espírito e em verdade. Deus deseja fazer da tua vida, meu irmão e minha irmã, uma nova história, um capítulo novo. Essa insatisfação que bate dentro da gente e que nos envergonha, sabe? Muitas vezes você tem até vergonha do que você fez. Muitas vezes eu tenho até vergonha da forma como eu agi, como eu me comportei. E essa insatisfação e essa necessidade de, Senhor, transforma a minha vida, muda a minha vida. Eu desejo ser uma pessoa melhor em Ti, meu Deus. Foi a insatisfação de Jacó. Foi a insatisfação de Jacó, insatisfação pessoal, que se envolveu numa situação que não era para ter se envolvido. E quando viu, quando deu por si, estava ali. Como diz Chico César, quando me achei, me perdi. Ele já estava ali. E agora, faço o quê? Como é que eu vou agir? E ele tem um contato pessoal com Deus, num determinado momento ele dorme, e no seu sono ele vê uma escada que bate do céu à terra, e os anjos sobem e descem, e ele ouve uma voz: eu sou o Deus do teu avô Abraão, do teu pai Isaque, e eu vou fazer a tua vida ser próspera e abençoada. E acordado Jacó do seu sono disse: quão terrível é este lugar, e eu não sabia. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E o que ele vai fazer com aquela insatisfação? Ele vai fazer um voto. Ele vai fazer um desafio, e ele pega aquela pedra que ele dormiu, aquela pedra desconfortável. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, essa situação desconfortável da sua vida, pega isso e coloca diante de Deus e faz um voto. Aquela pedra que trouxe desconforto a noite toda para Jacó, ele coloca ali, ele pega o azeite, ele derrama sobre a pedra o azeite, e ele diz: Senhor, se tu fores comigo, se tu me abençoares nesta estrada, nessa caminhada, a minha caminhada é incerta, eu não sei o que me espera o amanhã, eu não sei o que me espera na casa dos meus parentes, dos parentes de minha mãe. Eu sou um desconhecido, ainda que sejamos parentes, mas eu sou um desconhecido. Eu não sei o que me aguarda lá, Senhor, mas eu sei que Tu és o Deus do meu avô Abraão, Tu és o Deus do meu pai Isaque, e eu acabei me envolvendo naquilo que eu não queria me envolver. Mas eu faço um voto contigo, Deus, se tu fores comigo, se tu fores comigo nessa estrada, me der pão para comer, me der roupa para vestir, eu te darei o dízimo, eu te darei a minha vida, eu te darei tudo, Senhor. Recomeça a minha vida, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Ele está aqui, meu irmão, em nome de Jesus, Ele está aqui. Ele está tocando no seu coração. Ele está vendo a tua necessidade, Ele está vendo a tua insatisfação pessoal. O teu marido não sabe, a tua mulher não sabe. São coisas internas, pessoais, que vêm gerando dentro de você, e você tem pedido: Senhor, até quando? Aleluia. E Ele te diz: até hoje, depende de você. Reage.
É agora, é hoje. Segundo, se em primeiro lugar, a insatisfação, o recomeço é fruto de uma insatisfação pessoal. Segundo, todo recomeço carece de um desapego. Todo recomeço carece de um desapego. Lucas capítulo 19, versículo 8. Lucas 19, versículo 8. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, porque pensa comigo, ele estava ali na expectativa de ser chamado pelo nome. Poderia estar aqui, ó, no seu mundo imaginário. Eu vou ver Jesus. Quem sabe, já pensou se ele me chama e ele... não, Zaqueu, apaga isso da tua cabeça. Você é um publicano. Você é um cobrador de imposto. Você é uma pessoa mal vista. As pessoas não gostam de você. As pessoas têm rejeição por você. Mas ele sobe. E quando Cristo olha e diz: Zaqueu, desce, porque me convém pousar em sua casa hoje, eu vou ficar em sua casa. E ele recebe Jesus em sua casa. Irmão, você consegue ver Zaqueu todo desconcertado? Eu consigo. Você consegue ver? Todo desconcertado, Júlio? Como é que eu vou fazer? Agradar o homem, está aqui, rapaz. O senhor quer uma água, o senhor quer um suco, o senhor quer... Já viu aquela pessoa que quer te agradar e acaba te desagradando? Você quer uma água, você quer um suco, você quer um café, você quer um mate, você quer um Nescau, você quer o quê? Pega no teu pescoço, te balança. O que você quer te agradar? E na tentativa de te agradar, acaba tentando te cercar de coisas. Zaqueu todo desconcertado. Em determinado momento ele é tocado. Veja, Jesus... O jovem rico se dirigiu a Jesus. Jesus se dirigiu a Zaqueu. O jovem rico achava que não tinha falta de nada. Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Você conhece os mandamentos? Eu fiz a tese de mestrado nos mandamentos. E eu estou preparando a dissertação do doutorado sobre se o senhor realmente é filho de Deus ou não. Ainda estou na dúvida. O homem todo cheio de si, todo orgulhoso. E Jesus olhou para ele: rapaz, falta uma coisa. Não faltam duas coisas, não faltam três coisas. Falta uma coisa na sua vida. Mas Zaqueu não precisou receber essa palavra, que faltava alguma coisa na vida de Zaqueu. Zaqueu, diante daquele desconcerto da presença de Cristo, irmãos, devia ser uma coisa maravilhosa a presença de Cristo. Você imaginou a pessoa física de Jesus Cristo no seu lar? Porque ele habita no seu lar pela pessoa do Espírito Santo, e eu creio nisso, e eu sei que você tem essas experiências com Deus. Mas estava ali Jesus participando com um homem que se considerava completamente injusto, um cobrador de impostos, e ele diz: Senhor, eu dou metade daquilo que eu adquiri com o meu trabalho, eu estou disposto a dar aos pobres. E eu ainda não fiz as contas se realmente eu defraudei alguém. Mas se eu o fiz na avalanche do sistema, se eu acabei sendo corrupto nessa questão sistêmica da cobrança de impostos para os camponeses, de falar igual meu filho Gustavo, com toda humildade: Senhor, eu estou disposto... Não, Gustavo não fala assim, com toda humildade. Não sei, ele aprende essas coisas na internet, aí agora tudo do Gustavo é com toda humildade. É tomar um café é com toda humildade, vai tomar banho com toda humildade. Então, com toda humildade, Senhor, eu estou disposto a dar 4 vezes mais. Você entende isso? Todo recomeço, ele passa pelo caminho de quê? De um desapego.
de um desapego. Agora eu te pergunto, de fato era isso que Jesus queria? Era o dinheiro de Zaqueu? Eram as propriedades de Zaqueu? O que ele queria era ver esse quebrantamento. O que ele deseja de você é ver esse quebrantamento pessoal. É ver esse reconhecimento de que riquezas não nos levarão a lugar nenhum, de que aquilo que possa estar tomando o lugar de Deus na tua vida, isso tem que sair da tua vida, porque Ele deve ser o primeiro lugar. Ele tem de ser o primeiro lugar, Ele tem que ocupar o primeiro lugar em seu coração. E hoje pela manhã ouvimos: onde estiver o teu coração, ali estará o seu tesouro. Ele quer permear o seu coração, Ele deseja estar em seu coração. Se desapegue daquilo que te faz mal. Pensa num cenário de desapego do armário. Como ilustração, você abre o seu armário, ele está entupido de roupa. Tem mais espaço para roupa? Não. Entendeu a metáfora? Quando a gente se desapega de coisas, a gente abre caminho novo para Deus na nossa vida. Se você não abrir espaço, você não vai experimentar o novo de Deus. Se você não abrir espaço de desapegos, daquilo que te faz mal, de sentimentos, de coisas que te deixam mal, que te deixam para baixo. Comece a se desapegar de coisas, de situações que ocorreram há 10, 15, 20 anos atrás e que ainda te faz sofrer, e que ainda te faz chorar, e que parece que essa ferida ainda está aberta. Se desapega disso. E deixe Deus tratar da sua vida, deixa Deus te curar. Deixa Ele entrar na tua história, deixa Ele recomeçar com você, deixa Ele reconstruir com você. E você vai abrir espaço, é como se a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se essa casa não estiver ocupada, se essa casa não estiver entulhada, se essa casa não estiver sobrecarregada, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, diz o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou disposto a dar metade da minha renda. O desapego vai trazer. Você precisa estar preparado para ressignificar nessa área. Ele pode trazer um certo desconforto. E se eu der metade daquilo que eu possuo, o meu padrão de vida já não será mais o mesmo. E se eu restituir 4 vezes mais, se eu defraudei alguém, eu quebro. Não, isso não é possível. Zaqueu faz uma proposta que, se fosse ao pé da letra, quebra, fica duro, vai sem recurso nenhum. E Jesus olha para a intenção do coração, porque a Bíblia diz o quê? Que Ele olha a intenção do coração. Não é assim que Ele disse? Deus não vê como vê o homem. O homem olha o que está diante dos seus olhos. E o que estava diante dos olhos dos homens, querido irmão Belo? Um homem que ganha dinheiro às custas do povo oprimido. Um chefe dos publicanos e cobradores. Isso é o que estava diante dos olhos. Mas a Bíblia diz o quê? Deus não vê como vê o homem olha o que está na sua vista, mas Ele olha o coração, Ele olha a intenção. E quando Ele olhou para aquela árvore, quando Ele olhou para o sicômoro, Ele viu Zaqueu, e Ele viu mais do que Zaqueu, Ele viu a intenção do coração daquele homem, e essa intenção vai corroborar, vai se ratificar quando Ele diz: Senhor, eu estou disposto a abrir mão da minha vida, eu estou disposto a me desapegar, eu estou disposto a ter um novo recomeço. Eu sei que o que eu tenho de vida é menos do que o que eu já vivi, e eu quero viver em Ti, eu quero viver uma experiência contigo, eu quero que a minha vida
valha a pena. Aleluia, glória a Deus. Porque posso ter esperança no recomeço, meu irmão, minha irmã. Terceiro lugar, e eu termino, já estou caminhando para concluir. Porque Jesus Cristo não faz acepção de pessoa. Veja o que ele diz aqui no versículo 9. Depois que Jesus ouve essa declaração de Zaqueu, então Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa, porque este também, gente, preste atenção nisso, porque este também, ele é o quê? Isso para você e para mim pode não fazer muito efeito, pode subir, Ministério de Louvor, pode não fazer muito impacto, mas para quem estava ouvindo, isso era uma pancada. É como dizendo assim: vocês estão tratando ele como um marginal, vocês estão tratando ele como um marginalizado, como um estigmatizado, como um vilipendiado, como um desafortunado. Mas esse homem aqui, Zaqueu, baixinho, sem beleza física, mas com a conta bancária gorda, esse homem aí, que está aqui na minha vista aqui, ele também é filho de Abraão. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão, minha irmã, você que está aqui? Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Não importa o que você viveu e se coisas ruins fizeram parte da construção da sua vida e hoje você se arrepende. E hoje você se envergonha disso. Ele te recebe. E Ele nos recebe da maneira que somos. Essa palavra de recomeço não é só para quem ainda não teve o encontro com Cristo. Essa palavra de recomeço é para você e para mim. É para gente que precisa se reinventar, se ressignificar, recomeçar, dizer: Senhor, faltam poucos meses para terminar 2024 e eu quero fazer valer a pena esses poucos meses. Faça da minha vida, Senhor, o teu querer e realiza o teu efetuar dentro do meu lar, dentro do meu trabalho, dentro da minha família. Como Zaqueu, eu quero declarar, Senhor, se eu errei, quando ele diz se eu defraudei alguém, é como se ele estivesse dizendo assim: se eu errei, e eu não tenho ao certo se errei ou não, porque eu não posso me recordar de tudo, mas se eu errei, eu quero humildemente diante de ti dizer: Senhor, me perdoa, meu Deus, me perdoa, Senhor. Eu quero sentir Deus. Irmãos, é tão ruim quando você não sente Deus. E o que é esse sentir Deus? É você ter paz interior, é você sair daqui dessa reunião sabendo que amanhã você vai reiniciar a tua semana com muitos problemas para você resolver, mas não vão roubar a sua paz. Não vão roubar a sua paz. Ainda que sejam problemas que te machucam, que dói. E às vezes é coisa que a gente quer evitar. Você já viu aquele tipo de problema que você quer evitar, mas chega uma hora que ele se torna inevitável. Você precisa enfrentar. Não tem como correr, não tem como adiar, não tem como procrastinar. Que o Espírito de Deus te renove aqui essa noite e que te dê a capacidade para você enfrentar, e enfrentar na paz, e enfrentar na força que há em Deus, e que essa coisa não desestabilize a tua fé. Aleluia.